Olá, sejam bem-vindos e hoje nosso vídeo vai ser sobre tipos de cordões, tipos de fios, sejam eles naturais ou sintéticos. Eu vou passar bem rápido algumas características e diferença desses fios, então fique aqui para não perder nada e entender, de forma simples, qual a diferença entre eles. E vamos iniciar com os fios de fibras naturais, iniciando pelo barbante. O barbante ele é classificado de acordo com a quantidade de fios que é composto. Nesse caso aqui nós temos 24 fios, porque cada fiozinho desse, cada cordão, ele é composto por 24 fiozinhos. E assim nós temos as numerações. 24 fios é o número 24, esse aqui ó, número 10, porque ele é composto por 10 fiozinhos. E assim vai, número 10, barbante número 8, barbante número 6 e assim por diante. O máximo que eu usei foi o barbante número 40, se eu não me engano foi da Supremo, mas pode ser que exista outros mais grossos também. Então a gente vai saber isso de acordo com a embalagem, né? A embalagem sempre vai ter o número do barbante e suas características do que é feito. Então os barbantes eles se enquadram, como eu já falei, nos fios naturais, de fibras naturais, porque eles são produzidos com fibras que são naturais, de algodão, então são aqueles tecidos que têm mais respiro. Então sobre barbante é isso. Vamos agora passar para o próximo fio, que é o cordão de algodão. Sobre o cordão de algodão eu tenho esses dois aqui para mostrar, e cordão de algodão também está dentro da classificação de fibras naturais. Esse aqui que eu tenho, ele é de uma marca chamada Ipral, uma fábrica, eu acho que é da Paraíba, se eu não me engano. E ela vende muito em casas de produtos de rede, que também dá para fazer macramê. Vou pegar esse exemplo para mostrar. Nesse caso aqui ele é liso e ele contém alma. Quando falam alma, antigamente eu não sabia, é porque ele tem um miolo dentro. Ó, se você puxar, ele vai ter o fiozinho dentro também. Ele é composto todo por esse preenchimento. E existem outros que são trançados e torcidos. O trançado, ele geralmente não tem essa alma, porque ele já é todo trançadinho, então ele é oco por dentro. E existe também esses lisinhos, que eles não têm esse miolinho dentro, eles são mais molinhos. Esse aqui é mais encorpado, porque ele tem, mas se quiser usar, pode puxar, que ele sai facilmente. Então, cordão de algodão, fibras naturais também, e ele vai ser classificado de acordo com os milímetros. Esse aqui, se eu não me engano, ele tem 5 milímetros. E esse daqui, que já é outro, mais fininho, ele tem 3 milímetros e geralmente vem na embalagem. Olha só a diferença. Esse aqui é 5 milímetros. E eles podem variar de acordo com o lote, com a fabricação, com a marca, ele vai variar os tons. Ambos aqui é no tom cru, porém dá pra ver que um é um pouquinho mais claro do que o outro. Então, o cordão de algodão é um tipo de fio muito usado no macramê, em que deixa as peças muito bonitas e dá um requinte e uma sofisticação. Ainda falando sobre fios de fibras naturais, esse aqui é o sisal. É um cordão feito com outros fiozinhos bem resistentes. Essa composição é de fibra vegetal, de uma planta que ele fica muito resistente. Então, também está dentro das fibras naturais e dá um aspecto mais rústico para a peça. Você pode usar para suporte de planta, para prateleira, até mesmo bolsas que eu já vi. Então aí cabe a você escolher qual tipo de peça você vai querer fazer com esse cordão. Fica aqui a dica de mais um cordão de fibra natural. Os fios sintéticos eu não tenho nenhum novelo aqui, mas eu tenho restinhos de fios de projetos que eu já usei e vou mostrar aqui algumas diferenças. A gente conhece muito o fio náutico. Vou colocar aqui a foto. O fio náutico ele pode ser composto por polipropileno ou poliéster. Se ele for de polipropileno, ele será um pouquinho mais duro, ele não é elástico e ele não absorve água, por isso que diz que é impermeável, ótimo para trabalhos que vão usar em área externa. Ele é um pouquinho mais seco, um pouquinho mais ríspido, diferente do fio de poliéster, que no caso é esse aqui, que ele tem um pouquinho de elasticidade, ele é mais leve e ele é mais fácil de manusear para produzir peças mais que vai ter contato com a pele, não vai ficar uma peça rígida, vai ser um pouquinho mais maleável do que o de polipropileno. O de poliéster é um pouquinho mais maleável. Então esse daqui é o de poliéster com lurex, porque ele tem esse brilhinho e ele estica um pouquinho. E esse daqui também.
Ele tem um pouquinho de elástico e é o fio náutico. Agora, sempre que você for usar o fio náutico ou algum outro fio sintético que ele desfie muito, você terá que ter como aliado um isqueiro para poder queimar as pontinhas, porque ele desfia bastante e isso incomoda muito na hora da produção. Ou você usa um isqueiro para queimar, ou então você coloca um pedacinho de fita crepe nas pontinhas. Então é uma das opções que a gente pode usar no macramê também, é o fio náutico de polipropileno ou de poliéster. Agora vamos falar um pouco sobre o fio de malha, que ele é composto geralmente por poliéster e elastano. São fios que eles esticam bastante. Tem alguns que mais do que os outros, então isso vai depender muito do fabricante, do tipo, você tem que olhar sempre o rótulo, como já falei, para ver qual o tipo de fio de malha, porque existe uma variedade de fios de malhas, mas basicamente eles são assim. No rolo ele pode vir todo assim, já todo em formato de fio, ou ele pode vir em formato de fita, assim. E aí você vai ter que fazer a puxada. Algumas lojas vendem um puxador de fio, um equipamentozinho em que você vai colocar e ele vai ajudar a fazer esse puxado. Eu acho mais prático comprar já assim, no novelo, já todo fininho, porque você não vai perder tempo tendo esse trabalho de ir puxando ele, né? Eu gosto de comprar premium, porque não são sobras de tecidos que já existiam, mas são tecidos novos, com várias tonalidades, com vários tipos de cores, são fios novos, né, feitos justamente para essa intenção de vender como artesanato. Vamos prosseguir para ver qual outro tipo de fio a gente pode usar no macramê. Não poderia faltar as linhas de crochê e as lãs. Então, nós podemos sim usar linhas de crochê para fazer macramê. Depende também do seu projeto. Lembra que o barbante ele é composto por vários fiozinhos? A linha de crochê também, só que ela é muito fininha. Então, a gente pode usar tufos, onde a gente vai fazer como se fosse um barbante. A gente corta vários, 2 ou 3, até chegar na grossura que a gente quer. E a gente vai usar assim como se fosse uma linha, isso aqui, um tufo. O cuidado é só não confundir quando você for precisar fazer os nós, para você não pegar onde não deveria e para não puxar onde não deveria. Então tem que ter muito cuidado quando for trabalhar com linha de crochê com tufos. Porém, se você for usar para cobrir, fazer lembrancinhas, cobrir arco-íris, coisas pequenas e que não vai precisar usar ele como tufos, então é tranquilo. Você vai usar normalmente a linha e é bom o crochê porque ele tem infinidade de cores, né? Infinidade de características diferentes dos barbantes. É uma opção à parte dos barbantes. E as lãs também. Tem vários tipos de lãs, tem vários tipos de cores. A gente pode usar para fazer coisinhas de maternidade, peças de maternidade, que é coisa mais infantil, tons pastéis. E nada impede da gente usar outros tipos de fios e cordões para fazer o nosso macramê. Esses que eu apresentei foram apenas alguns, com as características bem básicas. Deles ainda pode existir outras variações do mesmo, do que eu apresentei, de barbantes, de fios sintéticos, existem inúmeros. Então eu apresentei aqui apenas os mais básicos, os mais simples. Espero que tenham gostado da aula sobre tipos de cordões. Foi uma aula simples, básica, mas para quem está iniciando são informações importantes para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e deixa o seu like nos vídeos para ajudar o canal a crescer. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.